Olá, muito bem-vindo a mais um Notícias da Semana. Novamente, eu tenho o prazer de estar aqui com Christian Burgos, publisher da Revista Adega, para nós comentarmos sobre as principais novidades que marcaram o mundo do vinho ao longo da semana pelo site da Revista Adega. Christian, muito obrigado pela sua presença aqui novamente. Sei que você chegou de viagem recentemente. Daqui a pouco eu até quero falar um pouquinho sobre isso, como é que foi sua experiência lá na França. Mas eu também queria agradecer a você que está nos assistindo por estar sempre aqui nos prestigiando. Então, Christian, muito bem-vindo e vamos falar das principais notícias. Obrigado, Ed. Obrigado a vocês que estão aqui assistindo conosco. Vamos para as notícias. Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão. Deixa eu só colocar aqui que tem umas bem interessantes, Christian. Inclusive, uma delas é uma das que mais fez sucesso pro nosso público leitor, em especial no Instagram, que é a questão que o apreciador de vinho tem um QI mais alto. Essa eu achei bem legal. Queria que você Eu comentasse. recebi, eu recebi várias mensagens no WhatsApp de amigos dizendo que essa matéria estava bombando nos grupos de WhatsApp. Fala assim: E aqui está ela. apreciadores de vinho possuem QI mais alto. O Otávio Lila da Mistral até mandou para mim a matéria e falou: isso não era óbvio? E eu dei muita risada. Na verdade, é interessante porque é um estudo feito na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que analisou o hábito de jovens e traçou um perfil dos grupos de acordo com o consumo, né? Comparou apreciadores de vinho com apreciadores de cerveja e abstêmios, ou aquelas pessoas que não tomam vinho, e o resultado mostrou que as pessoas que consumiam vinho, ou jovens que consumiam vinho, apresentavam um QI mais alto, possuíam níveis de instrução superior e, por isso, talvez, até por isso, eram as pessoas mais saudáveis do grupo. Bom, você poderia até dizer que é o vinho que causa o aumento de QI? Não, mas certamente que as pessoas mais inteligentes escolhem o vinho, ou os jovens mais inteligentes escolhem os vinhos como forma, como sua bebida predileta. Tá aí, fica a dica. Bem interessante mesmo, e realmente fez bastante sucesso no tanto nas nossas mídias sociais quanto também no site. E outra notícia também bem interessante, e que tem muito a ver aí com essa mudança do mundo do vinho, lembrando, o vinho é uma tradição milenar, é que a Igreja Católica no Reino Unido tem mantido aí então a exigência do vinho de álcool e pão com trigo na Eucaristia, falando que qualquer mudança na tradição não é correta pelas normas da própria igreja, etc. Queria que você comentasse também um pouquinho sobre isso e a importância dessa tradição no mundo do vinho. Nesse encontro, um sínodo geral da igreja na Inglaterra, que durou 4 dias, um dos pleitos apresentados foi que se aceitasse o vinho sem álcool e o pão sem trigo para Eucaristia, e isso foi reafirmado que não, que o pão precisa ser feito de trigo e que o vinho precisa ter álcool, poderia ter até menos álcool, mas o vinho precisa ter álcool. Isso porque o direito canônico estabelece que o pão deve ser feito com a melhor e mais pura farinha de trigo disponível e o vinho deve ser o suco fermentado da uva, bom e saudável. Obviamente que a igreja fez uma ressalva e enfatizou que as pessoas que não podem consumir glúten ou não podem tomar vinho com álcool por motivos de saúde, podem participar espiritualmente da Eucaristia, não precisam necessariamente consumir o vinho e o pão para poder estar passando pelo ritual da Eucaristia. Eu acho bastante interessante isso. Existe um movimento de busca de vinho sem álcool e tudo mais, a gente vai discutir isso provavelmente na semana que vem, mas é legal ver esse posicionamento da igreja com relação ao vinho. E até lembrando que é justamente muito mais uma tradição, né, a Eucaristia, do que realmente precisa comer o pão e o vinho. E Eu justamente acho, diga. deixa eu só falar uma coisa, Ed, eu acho que é interessante, a gente tem muitas matérias, a gente vai entrar agora justamente numa matéria que mostra os efeitos positivos sobre o consumo do vinho, né? A gente viu aí
também o vinho sendo escolhido por pessoas que têm um comportamento de vida mais saudável e tudo mais, entre as outras bebidas, é super bom que a gente veja que está tendo essa discussão. O que a gente precisa, como eu falei naquela reunião que eu tive com a Laura Catena, que se vocês não assistiram, vale a pena assistir, é fazer uma análise, sim, o vinho e o álcool, sobretudo bebidos sem moderação, fazem mal à saúde. Só que tudo em excesso faz mal à saúde. A água, o oxigênio também fazem mal à saúde em excesso. Então, a moderação é a palavra de ordem. E o segundo, faz mais bem à saúde do que mal à saúde, estatisticamente falando. Então, a gente também não pode simplesmente vir no processo de sair recriminando tudo, recriminar o ovo, recriminar o vinho, recriminar a comida, recriminar andar de avião e esquecer dos aspectos positivos que existem nesses processos também. E, sobretudo, o aspecto também da felicidade, porque não é tudo só química e estatística, tem um aspecto da felicidade nisso. Mas vamos para frente que eu não quero atrasar a nossa conversa. É legal. E que jamais bane o avião, porque eu ficaria muito chateado e bravo. Então vamos lá, Cristian. Outra bem legal. Que beber vinho com as refeições pode ajudar a queimar calorias. Eu achei isso bem interessante. Não é um estudo recente, né? Já bem conhecido, mas vale ressaltar pelo que como você comentou agora. Foi interessante uma pesquisadora da Universidade de Barcelona, Rosa Lamuela Raventos, fez uma análise baseada num estudo publicado pelo British Journal of Nutrition em 2015, que mostrou os benefícios da dieta mediterrânea para a saúde cardiovascular, e foi um pouco além disso, ela traz uma situação que é um contrassenso. A gente imagina que ao consumir vinho você está consumindo calorias e, portanto, o vinho não queimaria calorias. Mas ela entra numa análise de um efeito sobre a diminuição da prevalência da síndrome metabólica, que é um grupo de condições que aumentam o risco de doenças cardíacas, derrame e diabetes, né? Principalmente porque o vinho ajudaria, dentro do processo de ser consumido em moderação com as refeições, a reduzir o risco de ter uma circunferência de cintura anormal, pressão alta e colesterol. Esse estudo mostrou que beber vinho durante as refeições estava relacionado a uma prevalência mais baixa dessa síndrome, né? E ela também usou esses resultados para para desqualificar a crença equivocada de que o vinho é um produto de calorias vazias. O que ela faz é mostrar ou atestar que, como o vinho é uma fonte rica em potássio, tem outros minerais e, sobretudo, entre as bebidas é a que tem mais polifenóis, esses outros elementos ajudariam o processo metabólico, a absorção também, o álcool ajudaria na absorção de nutrientes, isso é que teria esse efeito positivo de ajudar você, ao invés de engordar, você consumir vinhos, a emagrecer, né? Ela explica bastante sobre o tema termogênico do vinho, e ela vai além. Ela, devido à natureza desses estudos serem observacionais, e apenas na população espanhola, você não pode generalizar. Mas ela pegou e rastreou dentro desse grupo, utilizando o ácido tartárico como biomarcador. É importante o processo de biomarcador, porque as pessoas às vezes mentem durante uma pesquisa em que ela tem que dizer quanto ela consome, se ela consome muito ou se ela consome pouco vinho. Às vezes as pessoas que consomem muito não vão falar, não, eu tomo muito vinho, eu não tomo em moderação. Então ela usou um biomarcador para que não precisasse depender exatamente do que as pessoas que participaram da pesquisa relataram. Então ela pegou um grupo de 215 mulheres no pós-menopausa e, com esse marcador, conseguiu ver que normalmente no pós-menopausa, na menopausa, tem um aumento na gordura ao redor da barriga e que isso aumenta o risco cardiovascular.
e que essas mulheres que consumiam vinho em moderação, mesmo estando nessa idade da menopausa, pós-menopausa, né, todas foram voluntárias, não tiveram um índice do aumento de gordura, peso ou circunferência de cintura. Bem interessante essa matéria, porque ela traz esse benefício para dois aspectos diferentes. Isso eu achei bem interessante mesmo, até pela análise bem completa, né, não foi aquelas pesquisas completamente rasas que a gente vê muito também. E outra ponto bem importante hoje da indústria do vinho é também que os produtores estão aderindo a garrafas de vinhos mais leves. Queria que você explicasse exatamente a importância disso e qual a relação não só com o custo, mas também com a questão ambiental que se tornou muito importante também no universo do vinho. Eu acho que aí temos uma confluência de dois fatores positivos. A gente várias vezes associa garrafas mais pesadas à qualidade do vinho, intrinsecamente à qualidade do vinho que está dentro dela. Existe uma relação técnica positiva, vamos dizer, à medida que você usa garrafas mais pesadas e mais escuras, você está protegendo aquele líquido do fator da luz, né, da incidência da luz e dos efeitos da luz sobre esse líquido. Acontece que existem outros fatores importantes a serem considerados, por exemplo, entre 29% a 50% da pegada de carbono, segundo a Bloomberg, vem do peso do vidro, né? Tanto para a sua elaboração como para o seu transporte. Então, à medida que você usa garrafas mais leves, você tira peso e você tira essa pegada de carbono e você aumenta a sustentabilidade. Tem um outro efeito positivo, você também diminui o custo de transporte. À medida que você diminui o custo de transporte, o vinho poderia chegar mais barato também ao consumidor. Então, existem alguns efeitos positivos disso. Eu também não quero dizer que as pessoas não devam apreciar os vinhos com as garrafas pesadas. Cada um faz o que quiser, mas eu acho bastante positivo esse movimento está acontecendo naturalmente. E é interessante porque ele está sendo adotado não só por vinhos de entrada de mais baixa qualidade, aonde o peso da garrafa ou o custo de transporte por um peso menor vai fazer diferença no percentual significativa no preço total do vinho. Está sendo adotada por produtores grandes que também querem diminuir seus custos de transporte e também querem ajudar no contexto da sustentabilidade. Por exemplo, a garrafa do Pontet Canet de Bordeaux, da safra de 2022, foi envasada numa garrafa 315 gramas mais leve do que as safras anteriores. Aqui na América do Sul, a Zuccardi, Catena e a Concha e Toro também estão adotando isso. Então, acho que é um movimento global positivo, não é xiita, de você condenar o uso do vidro, condenar o transporte do vinho de um continente para outro, como eu tenho visto algumas discussões, para mim, que fazem muito pouco sentido, porque essa pessoa também que faz isso na hora que ela vai viajar para a praia, ela gosta de ir para Ibiza, não vai só para o Guarujá, que faria mais sentido também. Então, eu acho que é interessante ver que a gente tem que fazer o que a gente pode fazer e o que está ao nosso alcance, sem mudar a nossa qualidade de vida e a qualidade do vinho. Então, isso é um bom movimento que está acontecendo, Ed. Ah, bacana. E outro importante, ô Christian, também, como a gente falou na semana passada, é muito comum pessoas do esporte agora entrarem também para o mundo do vinho, justamente aproveitando esse movimento. O treinador José Mourinho também lançou um vinho no Douro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o Douro e esse lançamento, a importância e essa O Douro é tendência um também nos lugar, esportistas. o Douro é um lugar fascinante. A gente tem quase toda semana a gente tem a notícia de um artista famoso ou de um atleta famoso ou alguém famoso relacionado ao esporte, não só famoso, mas também de sucesso relacionado ao esporte, entrando no mundo do vinho, né? O vinho é tão apaixonante que a primeira coisa que acontece é o vinho entrar na vida dessas pessoas.
culturalmente, do ponto de vista gastronômico, do ponto de vista de viagem. Alguns começam a colecionar e depois as pessoas se inspiram e falam, não, eu quero também fazer isso, eu também quero fazer o meu vinho. E nesse caso, o Mourinho decidiu fazer o vinho dele numa das regiões mais especiais de Portugal, que é o Douro, e o vinho dele justamente tem esse nome, The Special One, ou modestamente, como é parte da personalidade do José Mourinho, se chama O Especial. Bem curioso, né? Acho legal que as estrelas sempre têm essa personalidade junto também. E outra, Christian, que daí é importante também, a questão de quanto também o clima tem afetado. É que a safra de uvas na Califórnia, que é o 22,8%, porém a qualidade surpreendeu, ou seja, reduziu, mas mantendo a qualidade. O que está acontecendo exatamente para o mundo do vinho, essas reduções, quanto que impacta tanto no preço quanto na produção, ainda que a qualidade seja mantida alta? Vamos lá, essas oscilações de produção a gente tem noticiado bastante, às vezes para mais, como a Espanha voltou a crescer, a França caindo, a Califórnia caindo, é normal. A gente vive num mundo, a maioria dos nossos negócios são negócios bastante controlados, né? É uma fábrica, entra um número de parafusos, sai um número de aviões, ou de carros, ou de máquinas de lavar, tanto faz. Mas aqui no vinho a gente está lidando com a natureza. Se chove, se faz sol, se tem geada, se tem neve, se tem muita seca, isso tudo afeta. Então, não é um sinal do fim dos tempos, nem nada. Obviamente que existe um efeito de um aquecimento climático ou de uma mudança climática afetando com chuvas a mais ou chuvas a menos determinadas regiões, mas é normal ver isso acontecer. Nesse caso, na Califórnia, no ano passado, teve uma queda de mais de 20% na produção de vinhos. Eu não vejo isso totalmente como uma informação nem positiva nem negativa. Existe um sobreestoque de vinhos americanos que o mercado está feliz de ter menos vinhos, que isso vai ajudar a regular o estoque e o consumo. Agora, para mim, a parte mais importante dessa notícia, e a parte que vale mesmo, é que a qualidade surpreendeu, né? Para você ter um número do ponto de vista matemático, essa é a menor safra de vinhos na Califórnia desde 2024. E a diminuição da safra também não é a mesma em todas as regiões da Califórnia. Se você olhar na Califórnia, no norte, na costa norte da Califórnia, teve uma queda de 15%. Na costa central, caiu 35%. Então, é como tudo. Se você vai analisando, a gente vai ter que olhar as regiões, a gente vai ter que olhar a qualidade da uva e a qualidade do vinho que daí vai. Algumas pessoas vão ficar chateadas com essa informação, achando que é uma informação negativa. Para mim, é uma informação positiva. A qualidade surpreende, é o que a gente deve levar em consideração. E quando a gente for degustar os vinhos, né, da safra 2024, a gente vai tirar a prova de se os vinhos estão melhores mesmo, e daí é mais um motivo para a gente celebrar. Aproveitando, Christian, que você comentasse um pouquinho também sobre a sua viagem na França. O que você sentiu do mercado agora nesse início de 2025? Foi uma viagem super interessante. Eu tive na Vinexpo de Paris como visitante, também tive um convite para palestrar sobre o mercado sul-americano. As pessoas estavam querendo muito saber sobre os mercados emergentes, então era uma palestra que tinha a China Du, que já veio para a Wine aqui de São Paulo. Ela fala sobre o mercado africano, e tinha o Pietro falando sobre o leste europeu. Ele é o vice-presidente da Associação Internacional de Sommeliers, falando sobre o leste europeu, e eu fui convidado pela Menninges e pela Vinexpo para falar sobre o mercado da América Latina. Está todo mundo muito preocupado com a diminuição de consumo, com a diminuição de vendas que tem acontecido nos últimos anos, e estão atribuindo isso
a esse movimento anti-álcool, né? Eu tenho um forte questionamento com relação a essa avaliação. Eu acho que essa é uma avaliação um pouco simplista, né? Eu acho que o consumo de vinho na Europa vem caindo pelos números que eu tive acesso desde 1963. A gente poderia até expandir e dizer, a partir do pós-guerra de 1945, o consumo de vinho na Europa vem caindo, o consumo per capita de vinho na Europa vem caindo. Bom, isso não é um movimento de hoje, isso é um movimento de longuíssimo prazo. Eu não estava vivo em 1945, a gente está aí mais de 80 anos desse momento. De fato, o que está acontecendo é uma mudança de estilo de vida. As pessoas trabalhavam no campo, tinham o vinho como um alimento e fonte calórica para trabalhar. Isso acontecia, às vezes mais saudável do que a água, em algumas situações, ou mais acessível do que a água em algumas situações. Isso era um processo de mudança de vida, de urbanização, de trabalho nas indústrias, de outro tipo de trabalho, não o trabalho braçal. O trabalho braçal foi sendo substituído pelo trabalho intelectual em boa parte da população. Então, esse movimento estava acontecendo. Só que isso foi salvo ou encoberto mercadologicamente falando pela entrada do mercado americano, como que se tornou o maior importador de vinhos do mundo, ali na década de 80, e depois, na década de 2000, com a entrada da China dentro como grande importador e consumidor de vinho no mundo. Bom, entusiasmado por esse embalo e premiorização, todo mundo começou a produzir mais vinhos. Os preços também foram subindo. Aí acontece um momento em que a economia global não andou tão bem, o consumo nos Estados Unidos diminui, o consumo na China, por razões que eu não sei explicar, cai drasticamente o consumo do vinho, aumentam o consumo de outras bebidas alcoólicas. Então, não é que o vinho está sendo abandonado pelo álcool. Acho que, para mim, o tema principal é destilados estão crescendo. Então, não é uma questão do álcool, é uma questão de uma mudança de que tipo de vinho está sendo tomado, que tipo de álcool está sendo tomado e como as novas gerações estão entrando ou não dentro do consumo do vinho. Agora, eu acho que isso estava encoberto, essa dinâmica já estava acontecendo e estava encoberta por dois booms muito positivos que aconteceram para a indústria do vinho, que foi justamente a inserção no mercado norte-americano, depois a inserção do mercado chinês. O próprio Brasil dobra de tamanho, tanto em volume como em valor, na importação de vinhos nos últimos 10 anos, de 2014 até 2024. Mais do que dobra. Então, eu acho que existe ali ainda uma confusão, as pessoas estão um pouco perdidas e querendo saber qual é o caminho. O caminho é um ajuste. Talvez tenha vinho demais sendo produzido, esse entusiasmo de todo mundo querer produzir cada vez mais vinhos. Talvez a indústria do vinho não seja uma indústria para crescer com taxas de crescimento similares à indústria da tecnologia, né? Então, eu vejo esse tema sendo bastante discutido lá, mas a feira estava bastante positiva, tinha muito público visitante, tinha bons expositores. Eu fiz excelentes reuniões lá para conversar sobre vinhos no Brasil, sobre vinhos no mundo, sobre vinhos na América Latina, sobre qualidade de vinho, sobre vinhos desalcoolizados, se ele é uma tendência ou se ele é um nicho. A gente pode discutir isso na semana que vem, porque o nosso tempo aqui já está estourando. Agora, é muito bom ver eles, assim, dentro da minha palestra, eles perguntaram uma mensagem do Brasil para o mundo. Eu falei,
nós não vamos resolver o problema de consumo de vocês. Isso é bem verdade. O Brasil está crescendo, no longo prazo ele continua crescendo. O ano passado vai ser um ano que a gente vai ver de crescimento nas importações de vinho. Se esse ano vai ter crescimento ou decrescimento, com a taxa de dólar do jeito que está, a economia, eu não sei, mas assim, eu posso olhar os números absolutos. Então, a gente tem fatores positivos, só que o Brasil não vai absorver o excesso de produção global. Tem que existir um ajuste. E esse ajuste vai também ajudar a peneirar por uma questão não só de qualidade, mas também de competitividade. Significa, tudo bem, você pode ter um vinho bom, mas a que preço as pessoas vão comparar esse vinho com outros vinhos também bons? E quem não tiver competitividade de fazer um vinho bom dentro da faixa de preço da sua categoria de qualidade ou de desejo, vai perecer. É normal, é assim com tudo. Mas o que está acontecendo de positivo é um movimento de, no mínimo, parar de aumentar os preços de vinho nas suas origens. E é um O que é bem. movimento que aqui no Brasil tem ajudado a controlar um pouco o preço do vinho, não subir tanto quanto poderia ou deveria subir, dado a defasagem cambial que a gente está experimentando aqui no país. Então, fica aí a minha mensagem. Eu voltei, eu acho que muitas vezes as pessoas entram nas feiras, isso aconteceu na ProWine do ano passado, as pessoas recebem uma dose de motivação quando vão para o mercado, vão para as feiras, encontram outras pessoas e veem que as coisas estão acontecendo e que as pessoas estão trabalhando em prol da cultura do vinho e do crescimento do vinho, discutindo seus problemas de forma transparente, aberta, objetiva, num cenário global, não só dos produtores, mas também de discutir como está cada região do mundo, qual é a característica de consumo de cada uma. Eu tive essa oportunidade até nessa palestra de entender se o consumo no leste europeu é movimentado pelos mesmos inputs do consumo do Brasil e do consumo da África. Já fica uma informação, assim, uma coisa que eu sempre venho falando, muitas vezes eu vejo pessoas aqui no Brasil sendo, eu vou dizer, papagaios de informações de fora do Brasil. Então, leem uma matéria dizendo que o rosé está explodindo e não sei o quê, e depois dizem, o rosé está explodindo, como se isso estivesse acontecendo no Brasil. Não estava acontecendo no Brasil. E o álcool, existe um momento dos jovens abandonarem o vinho, como a gente vai fazer para engajar essa... Não está acontecendo isso aqui no Brasil. Então, você trazer... nem as nossas virtudes, nem os nossos problemas são problemas absolutamente em sincronia com o que está acontecendo no resto do mundo. Então, essa é uma coisa também que eu trouxe dessas minhas conversas, eu já tinha isso como uma teoria, ficou mais fácil depois de conversar com os especialistas das outras regiões e com os produtores. Por exemplo, um dos fatores que eu tive que falar foi levantar, com os dados da Ideal, como estava o consumo e o crescimento do consumo de vinhos na América Latina. Está crescendo 7,7% a importação de vinhos na América Latina como um todo, mesmo com alguns países caindo. Aí entram coisas como a gente nunca imagina até e ver quais são os maiores mercados importadores de vinho da América Latina. Bom, eu poderia de cara falar, eu acho que o México, claro, maior população, com origem espanhola, você poderia acreditar já que isso estava acontecendo. O segundo eu achei que era a Colômbia. Não, República Dominicana. E crescendo a taxa acima de 20% de 2023 para 2024. Aí você vai perguntar o que acontece na República Dominicana. Baixo um sistema regulatório simplificado. Por que a Colômbia não está nessa posição? Porque tem um sistema regulatório de vinho que consegue ser ainda pior que o Brasil.
depois a Venezuela, depois o Equador, são os 3 sistemas regulatórios ainda piores do que o sistema brasileiro. Então, você não é só população, não é só capacidade de compra, é sistema regulatório, é cultura de vinhos. E também se um país é um país produtor ou é um país esse é majoritariamente produtor ou majoritariamente consumidor. Chile e Argentina consomem muito vinho para sua população, muito mais per capita do que a população brasileira. Só que tem baixíssima importação. Então, tem assim, é muito tentador dar respostas simples e de modinha para questões complexas. A gente tem que ir formando um cenário a partir de informações de dados e comparar esses dados que estão acontecendo em outros países do mundo com os dados do que estão acontecendo no Brasil. Que é o que a gente Bom, sempre faz aqui, né, Christian, com seriedade. Mas o vinho continua sendo uma coisa de paixão e eu acho que deve ser juntar negócios e paixão, no caso do vinho, dá certo, né? E esse espírito das pessoas de lutar não só por um mercado, mas lutar por uma categoria, que é a categoria do vinho, que a gente vê tanto na indústria quanto nos consumidores, é o que faz a diferença, ou, na verdade, é o que mostra que o vinho é, de fato, diferente de qualquer outra bebida. Mas eu já me estendi demais, legal. Ed. Obrigado, desculpa a você, desculpa as pessoas que estão aqui assistindo. Muito legal. Por ter me estendido. E a gente se fala na semana que vem. Obrigado por ter estado conosco aqui até esse momento. E obrigado, Christian, novamente por ter vindo. Foi muito legal a explanação, acho que foi bem completo para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça seu like e se inscrever aqui no canal. Christian, então até a próxima semana com mais um Notícia da Semana. Um forte abraço e um brinde. Até, Ed. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau. Igualmente. Esse programa é um oferecimento La Pastina. Alimentamos sua paixão.